Amém, amados. Deus seja louvado por todas as coisas. É um prazer enorme estar aqui novamente, para trazer mais uma vez uma palavra da parte de Deus para todos vocês, para mim também, em particular também, porque a palavra atinge tanto a vocês quanto a mim também. Ela é uma faca de dois gumes, que ela tanto atinge um lado quanto o outro, principalmente quando nós estamos orando, pedindo a Deus, o que falar, o que trazer, Senhor Deus, na próxima pregação ou no próximo domingo. E Deus fala muito aos nossos corações. Dando sequência a nossos estudos, praticamente é um estudo que eu tenho dado sobre como se comportar, como estar, como viver, como caminhar na presença de Deus. Eu quero, nesse momento, estar trazendo uma palavra dentro de 2 Crônicas 7:14. O tema da mensagem dessa noite é o povo que se chama pelo meu nome. Para a gente tentar entender, para a gente entender melhor esse texto, nós temos que entender o seguinte: depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar, mais do que construir o templo. Deus queria que a presença dele continuasse naquele lugar. Por isso ele define algo para o povo que se chama pelo meu nome. É muito forte isso, Eu, quando penso nessa frase, quando eu penso nisso, a gente é um representante de Deus na terra. Nós representamos a Deus aqui, na pessoa de Jesus Cristo hoje, como cristão, como eu já falei algumas vezes, Como cristão nós somos pequenos cristãos, por isso que vem essa palavra. Nós somos reflexos, nós somos a imagem de Jesus. Todas as vezes que as pessoas olham para nós, quando você diz, eu sou um cristão, muitas pessoas já ficam esperando algo, diferente, ou algo que você é realmente diferenciado, no meio. E Deus diz que as pessoas deveriam edificar as suas vidas. Vamos ler 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Repito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Para obtermos um melhor entendimento dessa passagem, temos que entender o seu contexto, ok? O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo. Foi uma luta, foi uma batalha para erguer o templo, assim, entre aspas. A gente imagina, na época, naquele momento, para erguer aquele templo que já tinha sido profetizado por um bom tempo. Davi achava que ele iria construir, levantar esse templo. E Deus deixa bem claro para Davi que não seria ele, mas sim o seu filho, Salomão, que tomou teve essa honra da parte de Deus, e todo o envolvimento do rei mobilizou o povo e teve um propósito ali, fazer a vontade de Deus naquele momento. A gente pode dar uma pausa aqui, abre um parênteses e sabe que lá na frente Deus diz: eu não habito em templos feitos pela mão de homens, eu habito no meio daqueles que me buscam, que estão próximos de mim. Deus hoje está em qualquer lugar, Deus habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Mas naquele momento ele quis erguer um templo para mostrar ao povo um local específico para onde ele poderia estar. Depois da construção e dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel naquele tempo. Se a gente for ver na história, a gente vai ver. O Senhor aparece ao rei Salomão e responde a sua oração. Especificamente, Deus respondeu a ele.
Deus expressou a sua vontade em habitar no meio do seu povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo. Quando diz o seguinte: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, com um templo para sacrifícios. Ok? Como um templo para sacrifícios. Naquele momento, Deus escolheu aquele lugar, aquele povo ali, naquela situação, para estar ali, Deus habitando, e ali ia ser erguido sacrifícios para Deus daquele local. O Senhor fala a Salomão demonstrando o seu desejo em abençoar e proteger o seu povo, mas a permanência da sua presença exigia total dedicação a ele e uma mudança de velhos hábitos. Veja bem, Deus diz: eu vou estar aqui, eu vou estar com vocês, eu vou habitar nesse lugar, vou receber os sacrifícios que vai vir desse lugar, mas deve existir uma mudança dos velhos hábitos. Deve existir uma mudança radical aqui. Vocês vão ter que mudar a sua forma de ser, a sua forma de caminhar, a sua forma de adorar, a sua forma de estar na minha presença. Deus deixa bem claro, como foi colocado na passagem que nós lemos, 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, virei e o que? Sararei a terra. Mas o povo tinha que ter uma mudança radical para que Deus assim o fizesse, assim estivesse ali com eles. O nosso Deus é verdadeiro e reto. Ele deixa claro os 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo. Esses 3 pontos, que 3 pontos são esses? Você que está anotando aí, anote: reconhecimento da sua grandeza. O povo tinha que reconhecer a grandeza de Deus, né, a sua soberania, de fato, quem de fato Deus era, reconhecendo a ele. Buscar a sua presença, era necessário buscar a presença de Deus, era exigido isso, né, naquele momento, não de qualquer um, mas sim Deus pedia isso, e converter-se dos seus maus caminhos, né? Todos esses 3 pontos nós podemos trazer hoje para a nossa realidade e pensar um pouco: como é que eu tenho reconhecido a Deus? Como é que eu tenho buscado a presença de Deus? Será que eu me converti realmente dos meus maus caminhos? Será ainda que eu tenho resquícios do velho homem? Ainda tem algo dentro de mim ou algo que eu faço que tem ainda impedido uma comunhão maior com Deus? Amém, amados? Coisas para que a gente possa pensar e refletir. Dentro de 2 Crônicas 7,14, eu vou pegar alguns pontos e vou destrinchar aqui quero destrinchar junto com vocês. Primeiro ponto: se o meu povo se humilhar e orar, dentro do texto, um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade e reconhecer a soberania de Deus. Um povo que se humilha tem essa coisa dentro de nós de reconhecer realmente uma fragilidade que nós temos, de saber que Deus é soberano sobre nós, que Deus é soberano sobre tudo, que Deus está acima de tudo e de todos. Não adianta ter recursos, ter um grande exército, ou, sei lá, e ter toda a tecnologia possível. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Aí nós nos colocamos, né? Se uma nação poderosa, se um líder poderoso, se está achando soberano demais, se não se reconhecer a Deus, ele está sujeito à queda. Nós sabemos disso, né? Quantos impérios não caíram, quantos reis não caíram, quantas pessoas não caíram porque não reconheceram a soberania de Deus. E nós temos que nos humilhar, ok? Perante a potente mão de Deus. Lembramos o que aconteceu com o Egito, né? Naquela ocasião, uma grande potência, né? Lá no passado, e Deus o que é que fez com eles? Deus é o Todo-Poderoso. Eu queria que você abrisse Tiago 4, 9 a 10, para a gente enfatizar mais ainda isso que que eu estou falando.
se o meu povo se humilhar e orar. Dentro disso, Tiago diz o seguinte, no capítulo 4, no versos 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem riso por lágrima e a lágrima por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ok? Nós temos que nos humilhar diante de Deus, porque Ele nos exaltará no tempo certo. Um povo que se humilha diante de Deus, nós temos que ter muito claro isso, é exaltado por Ele. Se humilhar é se esvaziar de orgulho. Quantas pessoas têm orgulhosas no nosso meio? Quantas pessoas orgulhosas se achando poderosas demais, se achando que tem força ou saúde, né? Quantas pessoas acham que eu tenho uma saúde de ferro porque eu como bem, ou sei lá, eu me medico, eu tomo vitaminas, eu me exercito, e aí por aí vai. Nós temos que deixar o orgulho de lado e deixar de confiar na nossa própria força. Dentro desse parâmetro, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito, na presença de Deus, a vaidade é repelida e a nossa atenção está voltada em apenas buscar o essencial, a presença de Deus. Ou seja, quando eu me humilho na presença de Deus em oração, reconhecendo a minha fragilidade, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo que nós não somos nada diante dele, que nós precisamos dele, que nós necessitamos dele, através da oração nós vamos encontrar descanso e um abrigo debaixo das suas asas. Deus, ele é soberano, como Tiago disse, se eu me humilhar diante de Deus, chegar quebrantado diante dele, no tempo certo ele me exaltará. Tem muita gente de cabeça de narizinho empinado, chegando diante de Deus, achando que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós, achando que Deus tem o dever de nos abençoar, o dever de fazer, e a vida totalmente contrária ao que tem como um padrão de fato de quem é realmente a pessoa que tem que estar diante de Deus, como tem que estar diante de Deus. Eu tenho que chegar, como diz, né, muitos dizem, pianinho na presença de Deus, abaixado, de cabeça baixa. Pai, eu me perdoa. Pai, eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou ninguém, se humilhando mesmo na presença de Deus. E Deus, no tempo certo, repito, como Tiago falou no capítulo 4, no tempo certo, ele vai exaltar você. Também dentro de 2 Crônicas 7,14, o segundo ponto que nós podemos trazer de dentro de 2 Crônicas, eu vou falar 3 ou 4 pontos dentro de 2 Crônicas, é o seguinte: se o meu povo buscar a minha face, buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele, buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus, que Ele lute em seu favor, de maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Eu tenho que me comprometer com Deus, eu tenho que buscar Ele, a face de Deus, de tal maneira que eu possa ter um descanso dentro de mim, me trazer uma paz, uma tranquilidade, que eu estou caminhando com Deus, não sem compromisso, como eu falei agora, mas com um compromisso. Se eu me comprometer de buscar a Deus em oração, leitura da palavra de Deus, que eu vou estar enfatizando isso aqui, que é o canal, que é o que liga nós a Deus, a oração, a leitura da palavra de Deus, buscando a face de Deus, nós vamos ter um relacionamento, começar a ter um relacionamento. Pastor, como é que Deus, uma pessoa uma vez perguntou, como é que Deus fala com o senhor? Dessa forma, ou desse jeito, né? Eu nunca escutei a voz de Deus, eu nunca senti Deus falando dentro de mim. Isso vai vir através de o quê? De um relacionamento diário, é diário com Deus, é um exercício espiritual, de buscar a Deus, de se fechar, de buscar a Deus, de meditar na palavra de Deus, em oração, buscar a Deus em oração. Isso vai nos conectar
conectando ao trono de uma forma que você passa a ser tão natural essa ligação que você até assusta muitas vezes. Você acorda pela manhã, às vezes, abre o seu olho, a primeira coisa que você antes de pôr até o pé no chão, você já está orando, já está conversando com Deus, e ali Deus começa a falar com você já acordando, abrindo os seus olhos, é lá dentro. Às vezes você não precisa escutar voz, escutar uma voz audível. Tem gente sim que escuta a voz audível de Deus, tem pessoas que escutam, né, caminhando em algum ponto, mas são poucas as pessoas que têm essa sensibilidade espiritual. Muitas vezes Deus fala ao nosso coração, quando vem uma paz, vem uma tranquilidade, em determinada situação nós estamos orando, e vem uma paz, vem uma tranquilidade, essa paz excede todo entendimento, essa paz é o que vai confirmar que Deus está no negócio. E buscar a minha face, busque a face do Senhor, enquanto há tempo, busque a face do Senhor. Jeremias 29, verso 12 a 13, diz o seguinte, Jeremias, repito, 29, verso 12 a 13, diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo, ó. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me o quê? Procurarem de todo o quê? Coração. De todo o coração. Quando nós procurarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos achar. Essa é uma chave, né? Esse verso é uma chave. Mais uma chave, né? Para que nós tenhamos esse contato, né? Se o meu povo que buscar a minha face, lá em 2 Crônicas, como nós lemos, que buscar a face como? Aí Jeremias, ele coloca, nos dá essa chave. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar requer comunhão, esforço e dedicação a Ele. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que ter uma dedicação diária. Como? Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Isso é fato. Como cristão, eu tenho que ter isso, como passos que eu tenho que dar diariamente para que eu possa estar em comunhão com Deus. Uma coisa é certa, tenham isso claro dentro de vocês. Deus se compromete por aquele que tem compromisso com Ele. Deus se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A cada dia que buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dele e mais íntegros, né? Ligados, vamos dizer assim, a Ele. E o meio de buscar essa comunhão com Deus vem por onde, que eu já falei agora há pouco, leitura da palavra de Deus, ouvir na palavra de Deus e oração. Não tem como. A palavra de Deus deixa bem claro. A fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus. Proporção que eu vou ouvindo, como eu falei na pregação domingo passado, quem se lembra, vou ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, a minha fé vai o quê? Crescendo, aumentando, porque eu vou, a palavra de Deus, ela é impressionante, você vai lendo todos os dias, se você pegar o mesmo versículo para ler, você olha aquele texto, você diz, meu Deus, eu não tinha visto isso aqui por essa ótica, eu não tinha visto por esse ponto. O Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. Coloque a fé em ação e na oração. A ação e oração é necessário. Eu tenho que agir, não só ficar orando, né? Orando, eu tenho que agir. Eu agir como? Lendo a palavra de Deus, e minha vida tem que, o que? Dentro disso, volto a dizer, tenho que começar a me comportar, a viver como um verdadeiro cristão. Se há alguns resquícios ainda do passado, se há algumas coisinhas que ficou ainda, né, do passado dentro de mim, alguma coisa ainda um vício que seja, uma vida ainda que eu levava
fazendo alguma coisa errada e aquilo ainda me atrai, ou eu ainda tenho um desejo, quebre isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a ter força, você mesmo. Nós temos o poder de quebrar isso. Nós temos o livre-arbítrio, onde Deus, ele não interfere no livre-arbítrio, mas ele nos dá força para que você tenha essa comunhão com ele, de dizer, chega, passado chega, eis que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Como nós vamos ler o último verso dessa pregação, eu vou estar lendo esse verso. Agora, dentro de 2 Crônicas, terceiro ponto, se o meu povo se afastar dos maus, o que? Caminho. Lá também nós lemos, se o meu povo se afastar dos maus caminhos, a consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele. Se manter em fé e consequência da submissão e da busca à face de Deus, os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Identificar o que nos afasta de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com ele. Amém? Explico isso que eu acabei de dizer. No momento que eu ando num caminho e estou vendo que aquele caminho não está sendo certo, não está sendo correto. Por que eu digo isso? Como assim, pastor? Eu não conheço a Deus, não tenho comunhão com Deus nenhuma, e de repente eu me converti, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu caminho era, vamos dizer aqui, de bebedice, de droga, talvez, de mulherada, de falar palavrões, né? Porque tem muito crente que acha que não tem problema chamar palavrão, a boca eu posso dizer qualquer coisa, depois eu peço perdão. Tenho que me converter dos maus caminhos. Eu me convertendo dos maus caminhos, eu já vou começar o quê? Fechando as brechas. As brechas, para quê? Para que o inimigo não tenha nenhuma autoridade de me atacar. De forma alguma o inimigo vai me atacar. Ele vai me atacar no momento que eu começo o quê? Da legalidade. O inimigo, ele só nos ataca quando há uma legalidade. Pastor, eu estou sendo muito atacado. Pastor, tem muitos ataques vindo sobre mim. Vamos orar para que Deus revele qual é a porta, onde está aberta essa porta, para que possa ser fechada e o Satanás ele possa ser derrotado em nome de Jesus. Muitas pessoas, muitos crentes dizem assim, meu Deus, eu não paro de ter luta, eu não paro de ter dificuldade, eu não paro de ter de jeito nenhum ataque toda hora. Sim, nós realmente sofremos ataques muitos do inimigo, mas no momento que eu começo a buscar em Deus, Deus me mostra, tem alguma coisa errada aqui, me mostra, por favor, Espírito Santo de Deus, revela. Só para vocês terem uma noção, o Davi era pequeno e eu saí de casa e fui na farmácia pegar um medicamento, não me lembro agora de fato se era para ele ou para a Andréia, não lembro, e eu passei ali no balcão e peguei uma revista, daquela revista dessas promocionais, só para vocês terem noção, uma revista promocional com o encarte da farmácia, e ali a farmácia tem aquelas pessoas que promovem, né, que são os patrocinadores, e atrás da revista, cheio de promoções e tal, e eu levei para casa a revista. E acordei um dia pela manhã, nós estávamos ali em casa, no final de semana, e de repente começou uma agitação, Davi não estava muito bem, e aconteceu algo que eu vi que não era da parte de Deus. E na mesma hora eu disse, Andréia, alguma coisa tem de errado aqui. Aí, Andréia, vamos orar que Deus vai revelar. E ali nós começamos a orar, e o Espírito Santo me trouxe claramente, pega a revista que você trouxe para dentro da tua casa, uma simples revista de promoção. E no que eu peguei a revista, aí eu disse, meu Deus, o que é que tem essa revista? O que é que tem aqui?
e no que eu fui olhando, na última página, na capa mesmo, tinha a propaganda de um preservativo. E eu olhei, nada demais, só o nome, um casal, né, assim, na capa, você olhava, e no que eu virei, o Espírito Santo me levou, me disse, vira a revista, no que eu virei, aí eu vi a cena horrível. E eu disse, meu Deus, isso você deu legalidade para que o espírito que está aqui dentro da tua casa, atuando agora nesse momento, entrasse. E eu, na mesma hora, eu disse, meu Deus, o que fazer? Rasgar. Rasguei e fui lá para o fundo, peguei um balde, foi o que veio na minha cabeça, né? Podia só ter rasgado, jogado fora e orado. Deus ali tinha com certeza, o Espírito Santo limparia ali o ambiente, com certeza os anjos viriam ali e nos cercaria. Mas eu tenho convicção que aquilo ali foi um aprendizado. Deus estava me ensinando, como a gente eu tinha poucos anos de casado, e eu tenho convicção que ali Deus estava nos ensinando já sobre batalha espiritual, sobre guerra mesmo, no reino espiritual. E eu joguei aquilo dentro de um balde e disse, não vou só rasgar não vou somente fazer isso, eu vou queimar. No que eu joguei o fogo, joguei álcool, e joguei fogo, né? Lógico, de longe, né? E jogava o fogo e simplesmente o fogo era como água, apagava os fósforos. E eu comecei a orar ali, né, baixinho, e comecei a interceder e entrei numa luta espiritual ali, falando, você está amarrado, demônio, você vai sair daqui agora da minha casa, do meu território, esse território é consagrado ao Senhor Jesus Cristo, a minha casa é consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Depois de orar bastante, eu toquei o fósforo novamente, joguei e aquilo queimou. Para mim, aquilo ali foi uma experiência e um entendimento do que é o reino espiritual, do que é que está lá fora, o que é que está por trás, né, disso tudo que nós estamos vendo aqui. Nós temos que ter muito cuidado o que nós trazemos para dentro da nossa casa, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos escutando, porque nossa batida forte em cima da música secular, porque nós sabemos que as músicas seculares, a maioria, quase 99% das músicas seculares são consagradas a demônios. Para que o artista ele tenha fama, ele vai e consagra aquela música. A gente, quantas e quantas histórias, poderia que passar várias horas falando de pessoas que consagraram as suas vidas para terem sucesso, e as músicas estão entrando nos lares, estão entrando nos carros, nós estamos escutando aquilo, e aquilo vai ficando dentro de nós de uma forma que a gente, às vezes, sem perceber, às vezes está até cantando aqueles hitzinhos, aquelas músicas. Temos que ter cuidado. Todo o tempo, o meu caminho, como 2 Crônicas 7,14 fala, se o meu povo se afastar dos maus caminhos, o texto deixa claro lá, ele vai ouvir do céu o nosso clamor, vai vir e vai sarar a nossa terra. Vai sarar. Por isso que eu estou colocando isso aqui, para que nós venhamos a fechar todas as brechas e possamos receber de Deus aquilo que de fato Ele tem para nós. 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte, olha, afaste-se de toda forma do mal. Repito, afaste-se de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Por que um texto desse? Né? Um verso desse? Para eu me afastar de toda forma do mal. Né? Tem coisas que hoje está tão natural para alguns cristãos que a gente fica assim, meu Deus, o que é que houve? O que é que está havendo? Houve uma decadência de fato, uma queda, está caindo a qualidade do cristianismo. E o mundo entrou de uma forma tão velada, tão sutil no meio, que se perdeu aquela decência, aquele pudor, aquela moral, aquela coisa que nós víamos num passado não tão longe. Se nós voltarmos aí a 10, 20 anos atrás, né, a 40, sei lá, nós hoje olhamos, não, é porque as coisas hoje têm que se modernizar, a coisa tem que ser moderna, senão nós vamos perder os jovens. Se nós radicalizarmos dessa forma, os jovens não vão vir.
Meu amigo, que os jovens não venham, mas que venham homens e mulheres, de fato, que queiram ter um compromisso íntimo com Deus, um compromisso real com Deus, um compromisso que é o que interessa. No finzinho, o que vai importar é a minha vida de intimidade com Deus, é a tua vida de intimidade com Deus. Nós vamos estar na presença do grande eu sou, já, e ele vai olhar para cada um de nós, dentro dos nossos olhos, e o que nós vamos dizer? E o que nós vamos falar? Nada precisamos falar, porque ele conhece toda a nossa estrutura. Por isso eu tenho que ter uma vida reta. Eu quero estar com Deus. Quando você para analisar as Escrituras e você vê dentro das Sagradas Escrituras que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu, quando leio esse texto, eu me estremeço, porque eu digo, Deus, como é que nós vamos conseguir estar na tua presença? Como é que eu vou conseguir ver o Senhor sem santidade? Vai ser pela misericórdia e graça, sim, eu creio, pela misericórdia e graça, mas eu tenho como respaldo a palavra de Deus para que eu possa me qualificar para isso. Eu não posso brincar de cristianismo, eu não posso brincar como cristão. Eu não posso estar brincando de stand-up comedy, como muitos estão brincando aí com a palavra de Deus, fazendo show, fazendo piadinha. A palavra de Deus diz que chegará um momento que muitos correrão de um lado para o outro e só vão querer escutar aquilo que dá coceirazinha, traduzindo para o português claro, a coceirazinha que dá no ouvido. Essa palavra me agrada, essa palavra é boa, eu vou ficar por aqui, porque não há um peso, não há peso, é tão legal, estou saindo aqui tão animado, tão contente, né, sem ter um confronto real. E nós temos que ser confrontados pela palavra de Deus. Amados, a minha pregação é dessa forma, a pregação da pastora André é dessa forma, a pregação do nosso líder, o nosso pai, o apóstolo Francisco Nicolau, é dessa forma, porque nós temos um compromisso com Deus. Não é com homens o nosso compromisso é com Deus. A verdade tem que ser dita a tempo e fora de tempo. Eu me corrijo todo instante, eu não sou perfeito, o André não é perfeito, o nosso líder também não é perfeito, mas nós buscamos em Cristo todo instante estar realmente dentro da palavra de Deus, buscando, Pai, perdoa minhas falhas, perdoa a minha forma de ser, perdoa a minha maneira de pensar, perdoa isso, perdoa aquilo, Pai, me perdoa por isso. Nós somos humanos e eu tenho que me controlar, voltar para dentro de mim, buscar dentro de mim onde estão os erros, onde é que eu estou errando, Deus. Eu quero consertar esse caminho. Eu quero, de fato, Senhor Deus, que a tua palavra me venha ao meu encontro e, de fato, eu possa me consertar. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Eu quero, como 1 Tessalonicenses 5:22 diz, afaste-se de toda forma do mal. Se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas. Eu tenho que abandonar minhas velhas práticas. Eu não preciso estar aqui citando novamente, né, que eu já falei. Quais são as suas velhas práticas? O que é que tem incomodado você? Você sabe que é errado, que você não pode mais estar fazendo aquilo e você ainda faz. Você tem que se afastar disso. Você tem que lutar, é você com Deus. É você com Deus. Você tem dentro de você algo que é o Espírito Santo que vai te ajudar, te conduzir a você deixar esse mau caminho. É viver na novidade das boas novas do Senhor. Como viver na novidade das boas novas do Senhor? Leitura da palavra de Deus, oração, buscando no Senhor, enchendo-se do Senhor, olhando para a natureza e vendo o Senhor na natureza, olhando em volta de você e vendo como Deus é grande, como Deus tem nos livrado, como Deus tem estado conosco. Quando largamos todo o que nos afasta de Deus, estamos nos esforçando de buscá-lo e buscando a Ele. Isso agrada a Deus. Se converter é literalmente se afastar dos maus caminhos e alinhar-se nos caminhos do Senhor. Feito esta escolha, a permanência na presença de Deus se dá em
olha, diretamente, vai vir assim claramente, a presença de Deus vai vir, você vai acordar, você vai escutar, ouvir a voz de Deus, você vai começar a ter uma vida que você vai ver assim, meu Deus, porque tanto tempo eu não consegui viver isso, caminhar dessa forma. O seu caminho tem que se ajustar. No momento que se ajusta, você se encaixa. E aí Deus começa a caminhar com você. Caminhar com você. Amém? 2 Crônicas 7,14 também diz, ele cura e liberta o seu povo. Deus quer curar e libertar nós. Deus é fiel, ele não é homem para mentir. Deus age no povo que coloca seu joelho no chão, se humilha e se afasta dos seus maus caminhos. Quantas vezes você já se ajoelhou essa semana na presença de Deus? Quantas vezes, quanto tempo faz que você não passa meia hora que seja, ou 20 minutos, ou 10 minutos de joelho na presença de Deus, conversando com Ele? A gente aqui tem que ter um cuidado muito grande aqui nos Estados Unidos, na América, vamos dizer, como é dito por aqui, que nós entramos num ativismo tão grande, num ativismo tão louco, que a gente cansa tanto que a gente chega em casa, a gente só quer descansar, dormir, descansar. Eu tiro isso por mim mesmo. E eu tenho que me parar um pouco e dizer, não, eu tenho que ter um tempo com Deus. Nesse momento de loucura que aqui a gente entra, eu tenho que ter um tempo de qualidade com Deus, me ajoelhar, eu tenho que conversar com Deus, você sozinho. Em família, sim, nós já fazemos isso, né? Fazemos com eu com a André, como esposa, com nossos filhos, nós temos nosso momento de oração juntos, mas eu particularmente, quanto tempo eu tenho passado de joelho, quanto tempo eu tenho ido na presença de Deus, né? Ali estado realmente com Deus. Onde Deus habita, há cura e libertação. Nesse momento que você buscar Deus, vai vir cura, vai vir libertação. Devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar agindo em nosso meio. Cada um examinando a si mesmo, exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. Amados, eu não estou aqui querendo ser legalista demais. Eu estou exortando em amor. Eu estou exortando com carinho, porque eu quero ver o crescimento de cada um de vocês. Nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar à essência, voltar àquele tempo onde nós víamos cura, libertação, onde nós vimos paralíticos sendo curados, cegos vendo, surdos ouvindo, vendo prodígios, milagres acontecendo. Quando um povo, de fato, ele começa a buscar a Deus como se deve, os milagres começam a acontecer, as coisas começam a acontecer naturalmente, o inferno não tem mais vez, o inferno ele vai ficar atônito, ele não vai ter poder sobre aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Não sei qual é a tua dificuldade hoje, não sei qual é a luta que tu tem enfrentado hoje, não sei qual é a batalha que tu está enfrentando hoje, mas se tu se voltar para Deus e converter-se dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir do céu e Ele vai libertar e curar o povo, vai curar você, Ele vai curar, trazer solução para aquilo que você tem clamado aos seus pés. Quantos e quantos exemplos de mulheres que têm lutas e lutas com seus esposos. O esposo, não, eu não vou, não aceito, eu não sou radical, eu não quero de jeito nenhum isso. Aí começa a trazer um monte de boboseira dizendo que não tem, pastor só quer roubar, pastor só quer tirar dinheiro do povo, isso, aquilo, outro, e Deus, pela intercessão daquelas mulheres, ou vice-versa, já vi casos diferentes, homens que buscavam a Deus de uma forma tremenda e a mulher não estava nem aí, a mulher era assim, totalmente contra Deus, e de repente, na busca daquela pessoa a Deus, ela se humilhando, Deus veio e converte aquele cônjuge, ou aquela esposa ou a esposa, e passam a ser uma bênção. Isso é um caso de muitos e muitos outros, que poderíamos citar aqui, de situações, né, que poderíamos citar aqui. Amados, Salmo 33, 12 diz o seguinte, Salmo 33, 12,
Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Nós somos felizes, nós somos um povo feliz, um povo que tem o Senhor. Nós escolhemos a Deus, ele já nos escolheu, mas nós queremos ele, nós escolhemos ele. Escolhemos ele. Um povo que tem Deus como seu líder faz uma escolha sábia, e o povo que age segundo a escolha colhe os frutos da benevolência do Senhor. Temos grandes exemplos na palavra de Deus, de povos que se sujeitaram ao Senhor e foram abençoados de maneira imagináveis. Quantos exemplos na palavra de Deus, quantos exemplos poderíamos citar de pessoas que escolheram de fato ter a Deus como Senhor e Salvador das suas vidas, colocando ele em primeiro lugar, tendo ele como coluna das suas famílias, e coisas tremendas aconteceram. Para concluir, eu queria ler 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 é tremendo esse texto, eu gosto muito desse texto, é um dos textos que eu gosto. Diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa, nós fomos escolhidos, nós fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Algo novo aconteceu conosco, nós não caminhamos como qualquer um, não por orgulho, nem por prepotência nossa mesmo, para nós mesmos nos orgulharmos por isso, mas sim para termos em Deus esta condição que ele próprio coloca diante de nós através dessa palavra. Leio novamente ela para nós. Vocês, porém, são geração eleita, você é eleito, minha amada, meu amado, você é eleito, sacerdócio real, nós somos sacerdócio real, nós não somos qualquer um. Aonde você chega, o inimigo, ele se baixa, ele se curva, Satanás, ele se curva, porque está chegando ali um homem, uma mulher, que é sacerdócio real. Nós somos da nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa autoridade e nós temos esse legado de anunciar as grandezas de Deus às pessoas que ainda não se converteram. Nossa vida tem que ser pautada dentro disso e conduzida dentro disso. Concluindo, os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Amém? Os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo seu nome. Quando aceitamos a Jesus, passamos a fazer parte dessa nação poderosa, contra quem as portas do inferno não podem resistir, de forma alguma. Como povo santo, devemos nos esforçar, orando e adorando, através da leitura da palavra de Deus também, para que Deus possa operar ainda mais sinais e maravilhas no nosso meio. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condição de conduzir tudo isso que nós temos da parte de Deus, por esse tempo que nós entramos e nós estamos entrando, que as lutas virão, as dificuldades virão, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Nós temos vitória, e o que está reservado para nós é maior do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar ou pensar. Me permita orar por você agora, orar para que Deus liberte, para que Deus traga cura, para que Deus traga transformação, se ainda existe alguma lacuna, algum resquício do velho homem que cai por terra agora, no nome de Jesus. Amém? E que nós venhamos realmente ser cristãos autênticos, aonde nós viemos a passar. Amém?
Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero me unir, Senhor Deus, aos meus irmãos que agora estão aqui comigo a escutar, a ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Meu Deus, que esta palavra realmente tome as nossas vidas de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural. Muda a nossa condição de ser, a nossa condição de viver, a nossa condição, Senhor Deus, de estar. Se nós não temos, ó Pai, caminhado como o Senhor quer, se nós não estamos como o Senhor quer, fala conosco, em particular com cada um, Senhor Deus, com cada uma dessas mulheres, com cada um desses homens. Mostra, Senhor Deus, incomoda naquilo que tem, Senhor, realmente, de fato, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, errado. Que eles mudem, Senhor Deus, que nós venhamos a mudar, Senhor Deus, as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Eu clamo por cura agora, Senhor Deus, aqueles que estão padecendo de enfermidades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, com dificuldades, Senhor Deus, de caminhar, Senhor Deus, na Tua presença. Traz, Senhor Deus, libertação completa, total, cura física, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cura espiritual, em nome de Jesus Cristo. Jesus não foi à cruz do Calvário em vão, Ele foi com um propósito para nos dar, Pai, autoridade para que possamos, ó Pai, agora no nome dele pedir e o Senhor, ó Pai, nos atender, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Feche-se as brechas, Senhor Deus, tudo que há, Senhor Deus, interrompendo para que esse povo receba, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem de fato para nós. Traz, Santo Deus, à tona, no nome de Jesus Cristo, eu oro, e desde já te agradeço, Santo Deus, bendito seja o teu nome, ó Pai. Paizinho, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.